Fala galera do canal, deu ruim para o Clube Náutico Capibaribe, não conseguiu engatar a terceira vitória consecutiva na Série C, perdendo para a Ponte Preta nos aflitos por 1-0. Um crime, porque o Náutico manteve o placar de 0-0, mesmo com muitas adversidades que a gente vai contar já já, mas próximo do finalzinho do jogo, já no segundo tempo, reta final de partida, a Ponte Preta foi lá e fez o gol da vitória 1-0. Vamos contar a história desse jogo a partir de agora. Só vou pedir a você para que se inscreva no canal. Para você que ainda não foi inscrito, ative os sininhos para as notificações e você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Vamos para o jogo? Melhores momentos na tela para você. O jogo que começou com o Náutico tomando um susto. O Wanderson viu o Muriel adiantado e já chutou tentando encobrir o goleiro quase que de meio campo. Aquele gol que Pelé não chegou a fazer. Pois bem, é que o Muriel saiu todo errado na jogada e por pouco a bola não entra. Só que aí ele acabou colocando a bola pela linha de fundo, gerando um escanteio logo no começo do jogo. Susto para a galera alvirrubra. Aí, primeiro tempo, a Ponte chegou a empurrar o time alvirrubro para o seu campo de defesa, adiantando as linhas de marcação, e a Ponte acabou sendo melhor na partida, né? Ainda teve uma bola na trave, tudo isso no primeiro tempo, que a Ponte Preta colocou e nada do Náutico reagir na partida. Até que o Náutico tentou utilizar os lados do campo, fazer cruzamentos na área, mas aí faltava qualidade na construção das jogadas e principalmente nas finalizações. Sem falar que o Náutico estava muito ruim, hein? Tanto no ataque, nas jogadas ofensivas, como também na defesa. O Carlinhos não foi nada bem na partida de ontem. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro tempo, aos 32 minutos, o Léo Oliveira recebeu cartão vermelho porque ele fez uma falta perigosa no tornozelo de Arnaldo. E aí o árbitro estava próximo do lance, decidiu pela expulsão do jogador. Aí começou o segundo tempo. Isso foi quase na reta final aí da primeira etapa. Começou o segundo tempo, de novo, a Ponte marcando em cima e por pouco não fazendo logo o gol que abriria o placar nos aflitos. O Náutico até que tentou com o Bruno Mezenga, Arnaldo também fez uma boa tabelinha com o ataque do Náutico, mas aí nada da bola entrar para o Clube Náutico Capibaribe. Jé conseguiu aí se livrar de dois marcadores, só que aí Muriel foi fazer a defesa fora da área. Acabou sendo expulso, né? Derrubou o atacante da equipe da Ponte, tomou vermelho direto pela falta. Era o último homem do lance e aí acabou gerando um cartão vermelho, o Náutico com 10 homens em campo. E depois que o técnico Hélio dos Anjos já tinha feito todas as substituições, aí o Arnaldo acabou se machucando e o Náutico ficou com 9 atletas no gramado, no campo, enquanto a equipe da Ponte tinha 10. Aí só deu Ponte. Na reta final de partida, aí a situação ficou pior ainda para o Clube Náutico Capibaribe. Luiz Felipe fez uma boa infiltração, deu um bom passe para Everton Brito, que aí o Everton tocou deslocando o goleiro Léo, que substituiu o Muriel em campo. Léo, que foi o primeiro jogo dele com a camisa do Clube Náutico Capibaribe, não conseguiu fazer a defesa. Ponte Preta 1, Náutico 0, já na reta final do jogo. O Náutico não conseguiu demonstrar reação, jogou realmente mal. O técnico Hélio dos Anjos, vocês vão ver na entrevista coletiva, já falou sobre isso. Aliás, acabou abrindo o jogo, né, sobre os problemas que o Náutico teve em campo e foi muito transparente o Hélio dos Anjos na coletiva. Só para a gente passar a ficha técnica do jogo aqui, o Náutico entrou em campo com Muriel, Arnaldo, Rayan, depois entrou o Felipe Santana, Carlinhos, Igor Fernandes, Auremi, Marco Antônio, Patrick Alan, que aí saiu para a entrada do goleiro Léo, Marquinhos, que saiu para a entrada do Talicinho, Kelvin, que saiu para a entrada do Hélio Borges, Bruno Mezenga, que saiu para a entrada do Leonardo. Leonardo bastante elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos. Já a Ponte, Diogo Silva, Wanderson, Emerson Santos, Sérgio Rafael, Maguinho, Léo Oliveira, Danilo Barcelos, Elvis, que saiu para a entrada do Luiz Felipe, Arthur, Jean Dias, que saiu para a entrada do Everton Brito,
entrou para fazer o gol. E gol de lei do ex, né? Porque o Everton Brito já passou pelo Clube Náutico Capibaribe. Jé, que saiu para a entrada do Diego Tavares, o técnico Alberto Valentim. Lembrando que o Hélio dos Anjos criticou bastante o Arthur Gomes Rabelo, o árbitro do Espírito Santo, chamou ele de desequilibrado na coletiva da sexta-feira, e o Arthur acabou expulsando um jogador de cada lado. Bem que o Hélio dos Anjos disse que ele gosta de aplicar cartões amarelos em excesso e aplicou 2 cartões vermelhos na partida. Hélio dos Anjos estava certo quando fez a leitura sobre o trabalho do Arthur Gomes Rabelo do Espírito Santo, que foi auxiliado pelo Gutierre Javarini Rodrigues, também capixaba, e Adilson Gomes de Oliveira, também do Espírito Santo. Miguel Ângelo Martins de Almeida Júnior foi o quarto árbitro. O gol do Everton Brito saiu aos 40 minutos do segundo tempo, 39 para 40 minutos, tomaram cartões amarelos. Só para a gente ter uma noção de que foi essa arbitragem. Carlinhos, Kelvin e Aurimi pelo Náutico, Luiz Felipe e Emerson Santos, Diogo Silva pela Ponte. O Léo Oliveira foi expulso, o Muriel também foi expulso. Público bom, 9.500 torcedores para uma renda de R$ 174.841. Final de jogo, Ponte Preta 1, Náutico 0 em pleno Elado de Barros Carvalho. Vamos ver qual foi a impressão do técnico Hélio dos Anjos, o que é que ele viu dessa derrota alvirrubra? Ele acabou detonando o próprio time, expôs todos os erros e foi bem transparente na coletiva. Roda aí. Boa noite. Professor, o que isso atribui à má atuação do Náutico? Um time nervoso, sem criatividade, totalmente diferente dos últimos 3 jogos recentes. Olha, eu comentei com eles ali, bati um papo com eles, mesmo eles cansados, coloquei todo mundo sentado e falei para eles uma coisa que para mim é fundamental numa equipe de futebol, chama-se regularidade. Regularidade individual. Ela é muito importante para você conseguir com que o conjunto tenha essa regularidade. Nós pegamos um time que eu sabia que ia ser isso, né? O retrato da Ponte Preta na temporada é esse. Ora com a linha de 4, ora com a linha de 5, como fez. Apostando em ligações diretas, né? Apostando num jogador que nós que o revelamos lá, buscamos ele na 3ª divisão paulista, esse garoto Jé, está voltando agora. Mas um atacante interessante, que é um atacante que bate no zagueiro. Ele conseguiu cavar a expulsão do Muriel no momento que o meu primeiro zagueiro, não foi o segundo que estava na cobertura, o que estava na cobertura era o Carlinhos. O meu primeiro zagueiro, sabendo, porque orientação nós todos damos, isso não quer dizer que eu não seja o responsável ou até mesmo o culpado, né? O Jé bate no corpo, o Jé bate no corpo, o Jé faz muita falta. O Jé durante o jogo, acho que ele fez aí umas 6 faltas. Ele é um atacante nesse nível. Ele faz falta no zagueiro, mas daqui a pouco ele consegue alguma coisa. Ele conseguiu equilibrar o jogo, né? Aí teve o problema com o Arnaldo, que eles não mudaram em nada. Eles não mudaram em nada. Então, que chance nós criamos? Que defesa direta o Diogo fez? Que articulação nós fizemos? Nossos beiradas, os homens de articulação, juntamente com o meia, mais os beiradas, mataram meus 2 laterais. Não tem lateral que aguenta. O Igor hoje estava fazendo uma das melhores partidas dele. Mas o Igor pegava a bola lá na grande área nossa e levava na grande área do adversário. Então ele conduzia 70 metros, ele tinha que driblar o último homem, ele tinha que cruzar, só faltava ele ir para a área cabecear. Do outro lado a mesma coisa, decisões erradas, né? Bola para você encaixar um passe com o homem ultrapassando, você chuta para gol de qualquer jeito. Bola de você penetrar com ela. Que hora que nós usamos o Mezenga hoje? O Mezenga é um bom pivô. O Mezenga faz a zaga baixar. Nós não usamos o Mezenga no pivô uma vez. Isso é o quê? São os articuladores que tem que usar. Então nós ficamos à mercê de um adversário que não cria jogo. Isso é notório, não estou discutindo a estrutura tática. O aproveitamento da Ponte Preta fora de casa é sensacional. E não é na Série C não, no Campeonato Paulista já vê. É um time que joga assim. E nós vimos um time preso, o time deles, um time sem querer jogo. E nós não articulamos, nós não jogamos. Nós somos lentos na saída de bola. Nós somos lentos na articulação. E nós não tivemos força ofensiva nenhuma, né? A gente teve o presente,
que foi a expulsão deles. Tirar um jogador que, se está no campo hoje, do jeito que meu time jogou, o Elvis decidiu esse jogo hoje. Se ele continua em campo, do jeito que nós jogamos, ele decidiu o jogo. Perderam o articulador, quer dizer, então eles perderam a qualidade de contra-ataque, porque aí era só ligação direta. E nós tivemos 28 minutos com um homem a mais. Podíamos definir o jogo ali, acabou, tranquilo. Ou machucou o lateral, ele já tinha feito as 5 substituições, mas você estava com o jogo, placar na frente. Então, nos faltou isso, e eu já alertei para eles. Na hora de chegar, porque hoje é uma chegada, eu criei uma situação hoje, na parte mental do trabalho, que era a oportunidade de nós segurarmos o galho da classificação. Você pôs a mão lá, e depois você tinha que trabalhar pra caramba, porque ia ter 18 times, 19 times querendo te tirar de lá, batendo em você, fazendo cosca, e você ia ter só que segurar. Você sabe, para a gente chegar nessa condição agora, nós vamos depender, na minha visão, de 3 rodadas. Para a gente chegar no ponto que nós podíamos chegar hoje. Nós podíamos chegar hoje entre os 4. Nós podíamos segurar no galho da classificação e depois lutar para se manter. E nós não tivemos personalidade nesse momento. Esse é o momento do time grande. Surgiu a chance, você vai lá e mata e vamos ver o que acontece. Então, agora vem todas as dúvidas possíveis, todos os questionamentos possíveis, né? Num jogo que você teve toda a condição de fazer o resultado. Não vou tirar os méritos da Ponte Preta, mas a Ponte Preta, desde o primeiro minuto, não quis o jogo. Méritos dele, que acharam uma situação, né? Uma entrada por dentro, aonde o meu primeiro volante estava desesperado, ele estava marcando sozinho. Ele estava batendo do lado direito e tinha que bater do lado esquerdo, né? Na região central de campo. E não foi numa central dessa de campo que achou o passe. E eu falei para eles, quando parou a jogada lá, não sei se foi com o goleiro deles, quem foi, eu chamei eles na beira do campo e falei, olha, não pode acontecer desastre. Atenção. Só que a Ponte não se propôs ao jogo nosso com um homem a menos. A Ponte ficou ali e achou o gol, como eles têm achado muitos gols no final de jogo, nessas condições que eles acharam hoje. Olha, você falou sobre a questão da constância, da importância de ter uma constância numa campanha de Série C que o Náutico vai precisar. O que é possível trabalhar ainda dentro do elenco, ou não é possível trabalhar mais com esses jogadores que o Náutico tem? Vai precisar vir uma outra peça que possa agregar e que o Náutico possa, como elenco, ter uma constância. Porque jogando em casa, o Náutico tem perdido pontos significativos. São 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Exatamente. Não, ninguém vai caçar as bruxas, não existe isso. Eu sei, eu sou muito direto com o meu jogador. Então, eu citei o nome dos jogadores irregulares hoje na conversa que nós tivemos no vestiário. Eu não tenho esse negócio comigo. Eles me conhecem. Eles me conhecem. O mundo do futebol me conhece. Sabe que eu não sou um cara de lorota. Você entende? Eu assumo a responsabilidade, ela é toda minha. O time tinha que jogar melhor hoje, o time tinha que vencer hoje, e a responsabilidade é do treinador. Você entendeu? Agora, quando a gente está dentro da nossa casa, lá na nossa sala, a gente se discute de todas as maneiras. Eu ponho eu coloco meus pontos de vista. Nós não pudemos, nós viemos discutindo aquisição de jogadores. Viemos sim. Né? Já tem jogador aí já para trabalhar amanhã. Né? Nós estamos discutindo isso. Aí você começa a ver muita coisa boa, você fala, não, daqui a pouco eu vou dar uma segurada nessa aqui, porque o clube está com a dificuldade aqui, com a dificuldade ali. Você vai administrando uma situação ou outra. Aí chega um desastre desse, até nós lá dentro, nós também questionamos muita coisa. Você está entendendo? Eu fiquei chateado, porque eu sou um treinador de times desse nível. Eu não importo, eu tenho muito orgulho da minha carreira. Mas o meu histórico nos últimos 5 anos são em clubes assim, nessas condições. Sabe? Então eu tenho muito orgulho disso, de ter a carreira que eu tenho, de estar 40 anos desse jeito. E a única coisa que eu falo para eles, sabe? Eu prefiro um time 7. Sabe? Ali, ó. Não precisa de ninguém excepcional, mas 18-7. Você chega,
você não perde, você vai brigar lá em cima. Agora você ter, daqui a pouco, um jogo que você fala, eu tive 6 jogadores 9, 4 jogadores 8. Aí vai o outro jogo. Aí eu tenho 6 jogadores 5, 4 jogadores 4. E aí? É irregularidade. Para time do porte nosso, do investimento nosso, uma coisa que é fundamental e que a torcida, vocês entendam, eu prefiro um time 7 do que um time que me dá 9, daqui a pouco me dá 5, daqui a pouco me dá 8, daqui a pouco me dá 3. Não é, futebol você não vai chegar assim. Porque nós disputamos uma competição que chama-se de uma competição de regularidade. Nós vamos fazer 19 rodadas, regularidade. Você chega praticamente para mata-mata, porque não muda nada você fazer os 6 jogos finais, né? Daquele jeito que a gente faz agora. Dois grupos de 4, todo mundo joga ali, né? Não muda nada. Regularidade você tem que ter para chegar. E depois é decisão por decisão. Só que nós mudamos um pouco essa ótica. Eu falei para eles hoje que 13 decisões, 14 decisões, para quem tem no sangue ser campeão, ser vencedor, não é nada. Numa temporada. Nada, não é nada. Tá entendendo? O vencedor, ele pode ter 30 decisões, que ele encarna isso aí, ele encaixa isso. E eu estou lamentando, porque nós tivemos a grande oportunidade de chegar na 4ª colocação. Não ia me empolgar muito, porque sabe que a gente ia ter que lutar do mesmo jeito. 13 decisões, ou 14, quantos jogos nós temos agora? 12, né? Agora nós temos 12, né? Eram 13 decisões. Perdemos a primeira. Você tem que ganhar fora. Outra vez. E o questionamento, a gente tem que entender. Nós tivemos um torcedor participativo, uma torcida de boa sinergia com a equipe, desde o jogo ali do Confiança, a coisa começou a pegar. Aí eu vou questionar que o torcedor vaiou no final. Eu pedi o torcedor para dar um tempo para o Carlinhos, porque a responsabilidade é minha. Sabe? Eu estava com problema com os 2 zagueiros. O Ryan entrou para o treino ontem. O Ryan ia fazer até um possível exame, mas não, reagiu super bem no treino, me deu toda a condição de escalar. Né? Eu ia cortar a concentração. Não ia ter concentração. Sabe por quê? Porque eles sabem disso, eu estou com surto de virose. Estou com surto de virose. Hoje o nosso analista, o nosso fisiologista não veio, entrou no vestiário, nós tiramos ele do vestiário, porque ele começou a passar mal aí dentro. E o Carlinhos passou por esse processo de madrugada. Estou aqui, pego meu telefone e mostro para você, 6 horas da manhã, eu já recebi a informação do nosso assistente que fica na concentração, nós ficamos com 2 pessoas na concentração. Professor, o Carlinhos passou mal a noite toda. Aí nós bombamos o Carlinhos, colocamos na veia, soro, tudo. Por quê? Porque eu já estava com um problema com o Ryan, que poderia, não é dúvida, né? Na última hora que eu liberei o jogador das bases, Glebson, né? Que eu liberei para ir disputar o jogo contra o Santa Cruz hoje, que eles jogaram, né? Que eu liberei, porque o Glebson ficou na concentração, porque eu estava com todos esses problemas. Então a decisão de colocar em campo, ela é minha. Porque eu pensei o quê? Eu vou colocar Índio e o Felipe num jogo desse, 2 meninos. Então, a gente tem os nossos problemas. Agora, o meu problema hoje não foi zaga, não foi nada disso. Que defesa que o Diogo fez? Então, articulação do jogo ofensivo nosso que não existiu. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Sobre essa questão da articulação, você muito em breve vai ganhar um reforço do DM. Já saiu do DM e está na transição Vinícius. Queria saber da sua expectativa de já contar com o Vinícius talvez no próximo jogo, e já que o Náutico precisa conquistar pontos fora, qual a sua projeção do jogo contra o ABC, tendo em vista que você agora vai ter de novo uma semana toda aberta para trabalhar, coisa que não aconteceu por conta do jogo do São Paulo? Eu lamento toda essa situação de perder jogador. Eu não escondo que eu trabalho no limite, você entende? Eu não me escondo. Sabe, meu time é treinado, mas é totalmente monitorado. Não escondo, jogo lá em cima. Você entende? Jogo lá em cima. E meu time cresceu muito nesse sentido. Os números do Náutico foram muito altos no Ipiranga e no São Paulo. Cobrei para eles no intervalo, que estava todo mundo abaixo do nível nosso. Então eu não tiro essa responsabilidade, porque eu prefiro
um time treinado com risco de contusão do que um time destreinado. Sabe? Então meu trabalho é assim. Esse grupo que entrou hoje, para esse jogo eles só recuperaram. Só recuperaram. Foram apresentando os números, todo dia eles chegam, a gente faz o questionamento, faz os exames. Então eu falei, olha, nós vamos só. Fiz bola parada defensiva ontem porque a Ponte deu para ver que é um time de bola parada pela estrutura e porque o Elvis é um exímio iniciador de bola parada. Então trabalhei um pouco isso ontem, mas bem baixo. Então é uma situação que eu quero colocar, porque aí começa a ter as polêmicas e tudo. Eu falei, não, eu treino muito mesmo, eu treino muito. Só que eu tenho semana aberta. Eu jogo numa competição que eu tenho semana aberta. Aí eu não vou treinar? Aí eu vou querer um time sem intensidade? Então, essa é uma responsabilidade total minha. A pergunta da projeção do jogo do ABC. O Vinícius, né? Também. O Vinícius, né? Hoje a medicina esportiva no Brasil é a melhor do mundo. Né? Hoje até ontem o doutor Marcelo estava falando comigo que se faz uma artroscopia agora no ambulatório, não precisa nem ir no centro cirúrgico. Vinícius está com 17 dias, 18, o Vinícius está fazendo tudo. Ninguém vai atropelar ele, mas o Vinícius está fazendo tudo. O Vinícius vai estar, na nossa visão, e não estou falando eu, né? Na nossa visão, o Vinícius vai estar em condições de estar à minha disposição. Decisão de começar, de entrar, a gente vai ver o que vai acontecer. É um jogador importantíssimo. A gente tem uma semana aberta, né? Eu sou muito sincero. Se eu tivesse ganho o jogo, eu ia ficar fora do Náutico até quarta-feira. Eu estou com um problema seríssimo familiar. Nós somos 3 irmãos. Eu estou com um irmão que saiu ontem de uma cirurgia de 6 horas, né? Uma infecção na coluna, na medula. Está na UTI lá na minha cidade, não sei que dia que sai da UTI, eu precisava ir lá. Mas eu tenho aquilo, né? Eu ia para dar um apoio moral, porque eu não entendo nada de medicina, está entregue a Deus e os médicos. Mas eu não viajo porque o time perdeu. E o comandante tem que estar na frente. Amanhã, segunda-feira, eu tenho que estar na frente do grupo para receber, para criar uma situação da gente progredir novamente, fazer uma semana aberta. Vou projetar um jogo necessitado. Não vou mudar a minha maneira de ver o jogo, de ver a situação. Vamos recuperar alguns jogadores, né? Eu acredito que o Ryan vai ser difícil. Eu acredito que o Arnaldo vai ser difícil. Eu acredito que o Mezenga vai ser difícil, mas faz parte. Eu não vou mais fraco lá não. Nós vamos com um time forte para ganhar o jogo, para buscar resultado, porque agora é quase que uma necessidade última, né? Para você recuperar o que você perdeu aqui hoje. E os problemas vão continuar surgindo. Vai continuar, mas nós fazemos de tudo para não machucar jogador. De tudo. Mas eu não faço nada para não treinar jogador. E nós vamos continuar. A confiança no projeto é muito grande. Nós falamos também nesse mesmo assunto sobre as contratações. O Matheus já está aí. Pedi para ele vir logo. Matheus parece que me acertaram sexta-feira, que fechou. Eu falei para ele, Matheus, ele me conhece, né? Confiança absoluta minha, foi meu titular. E não pensa que não está jogando na Ponte Preta, que não é por questões técnicas. Ele teve um problema na Ponte Preta, ele colocou a Ponte Preta dentro da Ponte Preta, ele colocou lá a Ponte Preta na Justiça, e aí a coisa mudou para ele lá dentro, o que é normal. Não estou aqui criticando a posição da Ponte Preta. Jogador absoluto, forte, alto, o bandido um pouco no bom sentido, né, dentro de campo, né, precisamos disso, né. Tem a possibilidade também, o mais breve possível, vai depender da direção, está dependendo da direção, mas está muito bem encaminhado, pelo que me falaram, de mais um lateral esquerdo, né, e a gente quer mais, mas eu também vou entender o lado do clube, mas a gente quer mais, e eu tenho que oferecer para o clube opção, né, nós todos temos que oferecer para o clube opção, para a gente trazer. Eu vejo a necessidade sim, né? E a gente, não estou falando isso por causa desse resultado, nós sempre comentamos, pelo menos mais uns 2 jogadores a gente precisa trazer nesse processo novo agora, de 10 dias que nós teremos, né? Para revitalizar o time, para subir o time, né? Para subir o time no sentido técnico, físico, e subir o time para a próxima. Eu não tenho temor nenhum, a confiança é a mesma. Eu só estou chateado
porque nós tivemos uma grande chance hoje e nós desperdiçamos essa chance de bobeira. Um jogo maluco, né? Eu falei para os jogadores que o juiz é desequilibrado e vocês viram, para mim, 7 cartões no primeiro tempo, meu irmão. Você entende? 7 cartões no primeiro tempo. Eu falei para o Bandeira, eu falei, rapaz, pô, ele tem experiência suficiente para controlar. Ele deu um cartão no Carlinhos sem necessidade nenhuma. Quer dizer, então, fez o certo também, a expulsão do jogador deles, a expulsão do meu jogador, e agora o jogo foi louco. O jogo foi pra gente, equilibrou, daqui a pouco ficou para o adversário, porque nós perdemos o lateral direito, e a responsabilidade é toda minha, todas as decisões são minhas. E eu não vou abrir mão dessa responsabilidade no momento, principalmente, que a gente decepcionou o torcedor, decepcionou a todos, inclusive a nós. Boa noite. O que a gente tem percebido com esse grupo, que não é de agora, desde o Marquinhos para cá, quando ele enfrenta um time de uma divisão superior a ele, seja de primeira, segunda, o time parece que rende mais. Quando na divisão dele ele tem que propor, aí vem a grande dificuldade desse time jogar. Principalmente quando atua dentro de casa, para você conseguir ultrapassar essas marcações que o time tem enfrentado de equipe do tipo dele. Eu estou muito chateado com a articulação do meu time, sabe? Porque a gente tinha que aproveitar hoje a não leveza, não vou falar pesado, que seria uma palavra parecendo que eu estou criticando a Ponte Preta. Um time mais estático, um time mais postado, uma linha de 5, pegou o zagueiro que jogou no último jogo, de zagueiro, o Emerson, e trouxe para volante. Ele tirou um volante com mais capacidade, que é o Lucas Cândido, né? Lucas Cândido, que é um jogador de mais toque, de mais saída, né? E colocou o zagueiro que ele jogou no último jogo de primeiro volante e retornou o Léo Oliveira, que fez um bom campeonato, o garoto foi expulso. Então, mais uma linha, na minha maneira de ver, estática. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que mobilidade, né? É aquela história, a briga, uma luta, né? O cara pesadão, se você entrar no espaço dele, ele te mata. Se você começar a rodar ao lado dele, quem morre é ele. Nós não fizemos isso. Nós não fizemos isso em momento algum. E o pior, quando estava com 10, tudo igual, 11-11, nós perdemos umas 2 bolas por dentro na articulação que estourou lá. Então, nós não jogamos, nós não articulamos o jogo. Fizemos isso bem feito contra o São Paulo? Fizemos. Fizemos isso bem feito contra o Confiança? Fizemos. Fizemos isso muito bem feito, porque no jogo contra o Ipiranga acabou tendo que baixar. E nós fomos lá dentro, articulamos e criamos a situação. Muito bem feito. Não tem como eu ficar satisfeito no jogo decisivo. Jogo como esse, para mim, é decisivo. Você entende? Você não tem essa articulação. A responsabilidade é minha, claro, né? Eu preciso treinar mais isso. Não é isso? E desde o jogo contra o Confiança que eu estou dando muita ênfase na parte ofensiva da equipe. Os trabalhos táticos e específicos estão voltados para a parte ofensiva. Por quê? Porque eu preciso, como você frisou, esse time tem essa dificuldade, eu preciso crescer esse time nesse sentido. Mas a insatisfação minha no jogo, ela é muito grande e eles sabem, porque eu não me seguro dentro do vestiário no momento que eu vejo uma situação como essa, porque eu acho que a responsabilidade é toda nossa, e principalmente minha, que sou o treinador. Valeu, galera. Como uma última informação, o Náutico realmente fechou a contratação do zagueiro Matheus Silva. Para quem não lembra, é um zagueiro que estava na Ponte Preta, era um jogador que já tinha trabalhado com o Hélio dos Anjos quando o Hélio foi treinador da Macaca Campineira e tinha sido titular absoluto. Eu até perguntei ao Hélio, na coletiva da sexta-feira, sobre este jogador. E aí ele, logicamente, rasgou elogios e disse que a diretoria estava trabalhando. Nem precisou a janela ser aberta. No próximo dia 1º de junho, o Matheus Silva já foi contratado e ele esteve nos aflitos com a delegação do Náutico. Nem estava mais com a delegação da equipe de Campinas. Aliás, nesta temporada, o zagueiro Matheus Silva, de 29 anos, nem chegou a atuar com a camisa da Ponte. Este ano estava zerado de partidas oficiais. E olha que já estamos no mês de maio, pertinho do mês de junho. Enfim, ele agora é atleta de Hélio dos Anjos, mais uma vez, desta vez no Clube Náutico Capibaribe.
Galera, mais uma vez eu peço a você, hein? Se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para as notificações, dá um like no vídeo, mesmo com a derrota do Náutico, que eu sei que o torcedor está um pouquinho chateado, mas dá um like aí para dar uma moral pra gente e você pode nos seguir todo tempo, todo instante, toda hora nas nossas redes sociais. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau!